Olá, eu sou Giovana Rocha, sejam bem-vindos a mais um episódio da Netfish, uma espécie de Netflix da Ecotender. Estamos aqui na fábrica da Ecotender hoje para trazer atualizações para você que quer acompanhar todos os processos das casas em contentores. E ninguém melhor do que o Paulo para estar atualizando tudo para a gente, né, Paulo? Exatamente. Pronto, isto tem sido etapas, Sim. Okay? Como vocês já sabem. Vamos agora, como podem estar a ver aqui, isto é as estruturas para as janelas, Sim. Okay? Que é o passo que nós estamos a fazer neste momento. Então, quer dizer que a janela é maior que eu, é isso? Essa é, mas temos aqui uma mais à tua altura. Pronto, essa já é mais baixinha. Será bem grande então essas janelas, né, Sim, Paulo? isto, portanto, aqui nestas traseiras vão levar também janelas e aqui é o processo, ok? Com que estamos a fazer tudo isto. Sim. Muitas vezes as pessoas têm, lá está, a percepção que fazer a casa em contentores é uma coisa muito rápida. De facto é rápido comparado com aquilo que é a construção tradicional. Contudo, nós temos muito trabalho e temos aqui muitos pormenores, muitos detalhes, muitas circunstâncias que têm que ser acauteladas, porque lá está, pronto, isto são contentores, eles teoricamente todos eles têm o mesmo formato, todos eles têm o mesmo tamanho, Sim. Todos eles têm a mesma largura, mas depois, quando vamos utilizar isto para fazer uma casa, somos confrontados aqui com uma série de detalhes e uma série de pormenores que depois têm que ser trabalhados e têm que ser corrigidos, não é? Para que maneira que possa ter uma casa igual e normal como todas as outras. Exato, até porque não dá para se pular uma etapa, né, Paulo? Tem que ser respeitado todas essas etapas, por mais que seja uma construção muito mais rápida do que uma casa tradicional, existem etapas que são importantíssimas que não tem como pular. Sim, repara, uma das razões para a qual nós somos mais rápidos neste processo construtivo foi todos estes meses que tivemos sempre a chover e nós estivemos sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar, okay? É verdade. E portanto isso muitas vezes não é porque os outros processos construtivos sejam mais lentos, muitas vezes estão condicionados, okay, a fazer as coisas que nós não estamos, pelo facto de estarmos a utilizar metodologias industriais naquilo que é um processo de construção. Nós temos aqui, que agora podemos aqui ver, isto aqui é o corte de uma janela, ok? E o que é que acontece? Mais uma vez, nós temos a fazer esta adaptação, que é os contentores estão feitos para que isto nunca aconteça. Ok, é verdade. Okay? Sim. Porquê? Porque esta estrutura toda que está aqui assim é parte integrante de todo este bloco. Sim. Não é? E é todo este bloco que está aqui assim que faz com que os painéis estejam direitos, estejam estruturados, estejam com força. Sim. Portanto, esta estrutura de canelado é o que dá toda a resistência ao contentor nos seus painéis. Portanto, aquilo que nós temos a chamada a caixa de cartão canelado. A caixa de cartão de canelado, se a gente cortar a meio, ok? Vemos que tem duas placas e depois no meio tem o cartão que está, daí chamar-se canelado, não é? Porque é esse canelado que depois dá estrutura à caixa. Okay. E a caixa de cartão canelado é uma caixa com resistência, precisamente porque tem esse interior, ok, desse canelado, e esse canelado depois que dá força. Os contentores utilizam o mesmo princípio.
quando nós recortamos, ok? E em particular vãos que tenham a parte do peitoril, etc., nós temos o metal acaba por trabalhar, pronto, ok? Ou seja, ele deixa de estar em tensão, ok? Sim. Que é como ele está normalmente, e passa a ficar numa situação relaxada, ok? Sim. E como nós não queremos pessoas relaxadas, ok? Queremos pessoas sempre em alta tensão, verdade. ok? O que acontece é que isto acaba por deformar e fazer aqui uma certa barriga. Pronto, e temos que fazer estas correções de maneira a que a janela, depois quando colocada, ok? Fique perfeitamente alinhada, ok? Não com o painel, mas alinhada com a estrutura da casa, ok? E essa estrutura aqui faz tudo isso não ficar relaxado e sim de uma forma segura para vir a janela. Sim, dependendo um pouco da dimensão da própria janela. E aí começam a vir sempre os desafios. Sim. Ou seja, nunca uma situação é igual à outra, Sim. ok? Nunca uma situação é igual à outra, porque uma coisa é nós fazermos uma janela com esta dimensão em que, ao retirar o material, não cria tanto relaxamento. Outra coisa é quando temos um vão maior, ok? E o que é que acontece é precisamente criar esta barrigazinha. Pronto, okay? Há muita gente que a tem e tem que a treinar para tirar. É verdade. Depois, a partir daqui, tudo isto, ok? Pela forma como nós fazemos, Sim. como é feito na Ecotainer, Sim. okay? Não é pingado e mete-se silicone e está feito, ok? Tudo isto é soldado para nós garantirmos devidamente que não há fechado, qualquer batado. tipo de infiltração da água. E, portanto, é um processo mais demorativo, é preciso equipamentos, é preciso máquinas, é preciso estar aqui um homem sempre a soldar, ok? Para que todos esses detalhes sejam perfeitos. Aqui uns pinguinhos de solda, pomos Sim. aqui espuma expansiva, Sim. silicone e no futuro? Estava muito rápido. Estava no muito rápido. futuro? Estava muito rápido. Para não dizer muito barato. Sim. Como é que nós fazemos? Pronto, fazemos todo um cordão de solda, ok? Garante maior estruturação da própria janela e também garante que não há qualquer tipo de infiltração da água. Não? Pronto, e ninguém quer isso. Incrível, Paulo. Então, assim como essas janelas, a porta também terá esse preparo? Sim, absolutamente, é igual. Okay. Pronto. O que acontece é que, no caso das portas, ok? Portanto, este aqui temos este peitoril. No caso da porta, portanto, a porta segue e vem até cá abaixo, ok? E é estruturada desta maneira. Agora, nós temos é que fazer todo este trabalho, que é demorativo, como é óbvio, não é? Demora o seu tempo, também pelo cuidado e pelo rigor com que nós fazemos isto, não é? Sim. E depois temos também um processo muito nosso, ok? Aqui da Ecotainer, que é garantir que este metal, ok, não faz uma transferência térmica, ok, e não é uma ponte térmica para o interior da casa. Ok. Pronto. Porque nós estamos aqui no lado exterior da casa e temos aqui uma determinada temperatura, okay? Que é a temperatura que está exterior, ou seja, no verão pode estar muito quente ou no inverno pode estar muito frio, ok? E depois temos o lado interior da casa, pronto, ok? Do lado interior da casa, a casa tem uma determinada temperatura que tende normalmente a ser mais constante e é essa ponte térmica que existe entre a parte interior da casa e a parte exterior, e a parte exterior e a parte interior, que depois, se as coisas não forem feitas corretamente, começa a ganhar condensação à volta da janela. E depois, mais tarde ou mais cedo, começamos a ter problemas, não de infiltrações, porque não há forma de... Ok, contrariamente em alvenaria pode haver infiltrações, rachaduras e coisas do género, não existe este problema. O que existe sim é se não tiver a haver o preparo correto entre aquilo que é a parte exterior da casa e a parte interior, pode haver sim condensações à volta da janela e depois mais tarde termos umidades e mofo e por aí fora. O que eu ia perguntar, Paulo, essa questão que você está explicando, esse preparo, ele já acontece agora ou é só com os acabamentos?
Não, a gente consegue fazer esse processo que é preparo. feito agora. Ah, ok. Então agora a gente já consegue ter essa dimensão da divisão da temperatura. Exatamente. Que O que nós estamos a fazer é garantir, ok, que ao colocar os aros para as janelas e para as portas, nós conseguimos ter aqui uma ruptura térmica para que não exista essa ponte e ao existir essa ponte não haver depois condensação de águas à volta da janela. É claro que como fica uma situação tapada com os peladores e essas coisas todas, não se vê no curto prazo. Mas nós também não trabalhamos para o curto prazo, portanto trabalhamos para que a pessoa possa ter uma casa para o resto da vida. É verdade. Por isso não nos incomoda essa situação. Queremos garantir sim é que as coisas sejam feitas com a máxima qualidade e com a máxima consciência de que estamos a fazer um trabalho correto e estamos a fazer um trabalho que os nossos clientes depois possam usufruir a sua casa. Casas com palavras, não é? É uma casa com palavra. E Paulo, só para a gente poder entender então um pouquinho melhor, essa parte da janela, qual que é o próximo passo? Nós estamos agora falando de uma estrutura que está sendo preparada para que não acabe tendo esse relaxamento do metal e depois de ter todo esse preparo com essa base. E após isso, qual que é o próximo passo da janela? Ou isso já finaliza o processo da janela? Não. Tem aqui também a solda, né? Sim, isso vedar agora tudo. É a forma com que nós vamos fechar todo este aro, ok? Sim. Porque é este aro que vai ser a base de fixação das caixilharias. Ok. Sim. Ou seja, é aqui que depois vai estar a trabalhar a caixilharia. Mas isso depois também podemos ver ali no nosso protótipo como é que depois o processo funciona. Sim, perfeito. Portanto, nós fazemos isto para servir de base para depois então entrar aqui a caixilharia de alumínio. Ok, e está tudo perfeito. Sim, é e trabalhamos só com caixilharias de alumínio. Era uma próxima pergunta que eu iria fazer, se qualquer janela qualquer material poderia ser utilizado ou teria algum material específico? Não, repara, existem essencialmente 3 materiais para fazer uma janela. Sim. Ok? Alumínio, PVC e madeira. Ok. Ok? O que é que acontece? Porque qual é a razão para a qual nós utilizamos o alumínio? Não que tenhamos alguma coisa contra janelas de madeira e não que tenhamos alguma coisa contra janelas de PVC. PVC é um plástico e pronto, ok? E portanto, se nós falamos na ecossustentabilidade das casas da Vale a pena ter okay? o plástico na produção. Acho que nós estaríamos a ser coerentes sim. Okay? Com os nossos princípios. Sim. E isso é a coisa que nós temos dentro das nossas portas, é princípios e palavra. E portanto, a utilização da caixilharia em alumínio é precisamente para nós. Primeiro, estamos a falar de um material reciclável, portanto o alumínio é reciclável, mais tarde pode-se tirar as janelas, reciclar o alumínio e portanto é um elemento que entra mais uma vez na economia circular, portanto, e sobre essa matéria estamos claros. E depois também por causa de uma questão de comportamento similar em termos de expansão e retração dos materiais. Ou seja, como nós estamos a trabalhar com uma estrutura de aço, estamos a trabalhar também aqui com uma estrutura de ferro, pois obviamente a questão do alumínio permite ter um comportamento similar em termos quando há uma contração e quando há uma expansão dos metais. E daí isso faz com que tudo isto trabalhe em sintonia. Se ao trabalhar em sintonia, o que acontece é que nós não vamos ter partes do material mais rígidas, outras mais expansivas e depois isto começar a criar fissuras, rupturas entre as ligações das caixilharias com o resto do material. Perfeito. E assim também funciona para a porta? Absolutamente. Ok, Paulo. Portanto, o que nós estávamos ali a ver, okay, naquela estrutura, é precisamente o aro, que vai servir de base
para a fixação das castelharias. Ok. Pronto, a castelharia depois é fixada nestes aros e é o que permite, ok, vamos ter aqui a parte exterior, aqui a parte interior e a abertura da janela. Ok. E essa vedação da temperatura. Sim, este aqui é o que faz o isolamento térmico entre a parte exterior e a parte interior. Senão o que acontece, sendo isto um metal, havia a mesma transferência, quer de calor, quer de frio, da parte exterior para a parte interior. E aqui assim, com o aquecimento da casa, iria começar a criar condensações. É claro que essas condensações eram só durante algum tempo, portanto, acontece aqui à volta, não é? E começam a ficar infiltradas pela parte interior. Quando ela vier para a parte exterior, já isto está tudo podre. Meu Deus. Como que é importante os mínimos detalhes. Sim, quando nós temos consciência daquilo que se está a fazer, não é? Casas com palavras. Casas com palavras. Pronto. E se tratando aqui, Paulo, da estrutura, e esses móveis aqui do escritório? São móveis altamente planejados, né? Foram pensados com muito carinho, feitos com muito carinho. Feitos com muito carinho, Sim. foram pensados também no aproveitamento dos painéis dos contentores. Ou seja, nós tentamos sempre aqui reciclar ao máximo o material que seja possível. Ali na mesa de reuniões, os prumos, os pés, foram feitos com os prumos dos contentores. E a intenção é essa, fazer o escritório da Ecotainer todo com material de reciclagem. Não faz sentido ser de outra forma, digo eu. É verdade. E tem como encomendar assim para fazerem lá na minha casa? Ou não? Você tem que ir para a lista de espera, que nós temos uma lista enorme, entendi. porque isto são móveis completamente exclusivos a nível mundial. Isso é maravilhoso. Portanto, temos uma lista de encomendas tremenda. Tem aqui um trabalho impecável. Então, se você quer conhecer, foi utilização. E se as pessoas querem ver, elas podem estar vindo aqui conhecer e visitar a Ecotainer, Paulo? Claro. Aqui será o espaço premium, okay, para ver efetivamente onde as coisas acontecem. Olha, então se você quer construir uma casa, conhecer a casa já construída, mas antes de estar construída, eu te convido a vir aqui. Aqui você vai ver tudo. Em tempo recorde, né, Paulo? Sim. Em tempo real. Aqui o que nós fazemos é isso mesmo, é casas de qualidade em tempo recorde. Pronto. É isso. Okay? E agora é subscrever, ativar o sininho e vir cá nos visitar. É verdade. Arrasta para cima. Para mais informações. Tchau.